Esse é um dos problemas que eu considero hoje calamidade pública. E nós precisamos entender esse fator. As pessoas, eu, por exemplo, enquanto palestrante, citando esse assunto, nós sempre citamos o machismo como o imperador dessa causa, desse mal. Nós estamos em pleno século XXI, né? Já caminhando aos 22, e as coisas, ao invés de se erradicar, elas têm se multiplicado no tocante à violência contra a mulher. E vários fatores associam para além do machismo. O machismo é a base fundamental, patriarcal. É a base que fundamentou a violência contra a mulher. Mas para que vocês tenham uma ideia, porque às vezes nossa vida de idas e vindas, as coisas passam ao nosso redor, estão nos envolvendo e às vezes é desapercebido. No Brasil foram mortas mais 510 mulheres. Em 2022, nós estamos em 2023 e ainda não temos o censo definido desse ano. E nós precisamos discutir sobre isso. Temos noção do que se representa 510 mulheres mortas e qual é o fato? Qual é o verdadeiro fator? Simplesmente pelo fato de ser mulher. E dentro desse fator tem a não aceitação de um rompimento, de um relacionamento, tem a não aceitação de uma independência financeira, tem a possessão, não é? De se achar dono dessa mulher, e nós precisamos discutir esse fato. Porque quando um homem e uma mulher, ela tem realmente um conhecimento, um entendimento do que isso representa dentro de uma sociedade, ele se posiciona como um combatente da violência contra a mulher. Quando isso não acontece, às vezes do nosso lado nós temos uma vítima e nós estamos ali à cega, não fazemos nada, não contribuímos para uma mudança e esse cenário se apresenta, na maioria das vezes, muito distante de nós. E aí é onde está o engano. Não está distante de nós. Está lado a lado, qualquer uma de nós, qualquer uma das nossas familiares pode ser vítima se a gente não estiver preparado, se nós mulheres não estivermos preparadas psicologicamente para poder combater esse mal. Você vê, houve aí uma chacina agora, quem está a par dessa chacina que houve, onde o cabra matou crianças, matou a própria sogra atual com ciúmes da ex-mulher. Alguém viu isso? Por favor, acena para mim se alguém viu. Isso, eu estou vendo ali que alguém ergueu a mão. Então, pessoal, é para se ter noção, como eu falei anteriormente, não sei se vocês ouviram, aparentemente nós temos a sensação de que essa situação está muito distante de nós, e não é um fato, não está distante de nós. Uma situação como essa, elas estão paralelas, lado a lado, e é preciso nós entendermos o que de fato está acontecendo e o que precisa ser feito para que haja um combate à violência contra a mulher. Nós temos nossas filhas, nós temos as filhas das nossas filhas, nós temos as netas, nós temos as nossas parentelas de amigos, toda uma sociedade envolvida dentro desse sistema de violência. E uma violência desnecessária, uma violência na qual o homem ele não entende que ele não é dono de coisa alguma. Ele não é dono nem da sua própria vida, porque a cada dia que amanhece, nós agradecemos por estar vivo. Isso significa que nós não temos o próprio controle.
E como nós podemos aceitar que um homem, que um machismo imperial venha continuar atuando dentro de uma sociedade, ceifando a vida de mulheres, trazendo um transtorno, porque quando uma mulher é morta, uma parte da sociedade é enterrada com ela, acredite se vocês quiserem. Com isso, vai o sofrimento da mãe do agressor, que se tornou um assassino, se tocando na parte da mãe da vítima, é algo imensurável, ter a vida de uma filha ceifada brutalmente. Nós temos os filhos que ficam com uma sequela para o resto da vida. Nós temos uma marca dentro de uma família que jamais vai se apagar. Toda vez que se tocar sobre essa mulher, ela foi vítima de feminicídio ou assassinada, como melhor for para a pessoa que for citar no momento. Isso aí independe, jamais vai sanar a dor. E a gente precisa ter uma consciência desse mal que atua dentro da sociedade. Nós precisamos ter um exército de homens e de mulheres que venham entrar nesse combate. E isso não é criticando. Nas minhas palestras, eu tenho uma parte na qual eu vou citar aqui, que inclusive eu sou criticada, mas eu não tenho medo de falar sobre isso em lugar nenhum. Porque eu entendo que nós, mulheres, temos que ter responsabilidade também com a nossa vida. E por isso eu não estou culpando-a por estar com um indivíduo que é um machista, misógino, que odeia mulheres, porque tem homem que odeia mulheres. Tem homens dentro da nossa sociedade que ocupam cargos públicos. Tem homens dentro da nossa sociedade que são responsáveis dentro de uma empresa por órgãos que tem mulheres dentro dessa empresa e que ela tem ali um cargo que o incomoda muito, que ele se sente ameaçado e por isso ele a odeia, por isso ele a maltrata. Nós temos homens dentro dessa sociedade que ele impede o crescimento da mulher porque ele acha que a mulher vai crescer e que vai ocupar os espaços, entre aspas, entendido espaço de poder, porque não é espaço de poder, são espaços de decisões. Todos os espaços que tem ali o poder de caneta são espaços de decisão e não espaços de poder. Eu costumo falar isso, também sou criticada por isso. Por quê? Porque as pessoas costumam se referir a mim dizendo, você ocupa um espaço de poder. Se eu ocupasse de fato um espaço de poder, eu decidia muitas coisas que eu considero injustas, mas que eu dependo de um gestor superior, seja ele prefeito, seja ele deputado, seja ele presidente da Câmara, seja ele quem for que estiver acima do meu patamar e que eu dependa dele sancionar aquilo, dele assinar aquilo, dele tocar aquilo à frente para que aquilo de fato seja executado, eu estou no espaço de decisão. Eu estou no espaço de decisão. E isso tem sido um confronto. Além da possessão de que o machista, ele acha que ele é dono da vida de uma mulher. Ninguém é dono da vida de ninguém. E por isso ele acha que pode matar, por isso ele acha que pode impedir. Nós precisamos entender como fazer isso. Por exemplo, nós mulheres, nós temos que ter autonomia sobre a nossa vida, mas com sabedoria. Uma mulher que ela afronta um homem dentro da ira dele, machista, ela está se expondo à própria morte. E é preciso nós termos a consciência para conscientizar outras mulheres. É muito fácil você chegar para uma mulher vítima de violência doméstica, uma mulher que vive dentro de um confronto diário com esse, companheiro dela, às vezes até irmão, às vezes até pai, nós não podemos distanciar. Nós não podemos distanciar. A violência doméstica, ela comete todo esse sistema. E nós não podemos desassociar um do outro. Mas, falando aqui sobre marido, mulher, companheiro, namorado, essa pessoa, ela precisa entender como sair do relacionamento. E esse hoje tem sido um dos motivos que eu me interesso a falar nas palestras. Como orientar uma mulher a sair
de um relacionamento como esse? Primeira coisa que acontece é que a mulher duvida, ela não acredita que aquele agressor é capaz de matá-la. Ela acha que ele pode agredi-la, que ele pode agredir psicologicamente, moralmente, fisicamente, não é? Mas ela não acredita que ele vai chegar às vias de fatos, e é aí onde está o engano. Em um momento em que ela está arrolada dentro dessa situação, ela esquece disso, ela isola essa parte e ela acha que ela está lidando simplesmente com o João, que ela dorme todas as noites. Ela está lidando com o João, agressor, que é capaz de cometer um feminicídio contra a mulher. O homem que chega e diz para ela, você não vai ficar comigo e não vai ficar com ninguém, ele está sentenciando de morte. Ele está dando um alerta muito grande, mas muitas vezes a mulher leva aquilo por um momento, e quando aquele homem chega retirando aquilo, dizendo, eu sou incapaz de fazer isso com você, eu sou incapaz de cometer, de matar uma formiga, tem até quem cite essa frase, mas não é verdade, não é verdade. O homem que agride, ele é capaz de matar. Por quê? Porque ele considera aquela mulher insignificante. Ah, não é bem assim, Leuda. Não é bem assim. Há um exagero da sua parte. Naquele momento é um momento de raiva. Aquele momento ele é tomado por uma raiva que ele comete a agressão. Pois é, naquele momento ele é tomado por um momento de ódio, de ira, que ele comete a agressão, e ele também é tomado por um momento de extremo ódio, aonde ele comete o feminicídio. Eu costumo fazer uma campanha que o título é Marias, salve suas vidas. Eu vi uma matéria, eu sempre nas minhas palestras, eu cito sobre isso. Eu vi uma matéria em São Paulo de uma mulher que ela era vítima constante de agressão. E ela conseguiu, né, se separar dele, sendo que um ficou no interior de São Paulo e o outro em uma outra cidade. Eu não vou falar o nome aqui agora porque eu estarei mentindo, não vou lembrar mesmo. E o que acontece? Depois de muito tempo de separado, ele continuava insistindo com uma volta. Continuava insistindo para voltar com ela, e ela já estava em um outro relacionamento, né? Já tinha passado um tempo. E ela foi levar os filhos para ele ver na cidade dele. E lá ele achou que tinha o direito de, porque ela foi na cidade levar os filhos para ele ver, ele veio na cidade dela. E quando chegou em casa, na casa dela, ele começou a falar que queria voltar. E ela disse que não ela não aceitava, porque ela estava com outra pessoa. E eu nem o que é que ela deveria dizer? Vocês aí devem estar se indagando. Sim, e essa mulher ia fazer o quê nesse momento? Ter sabedoria. Ter sabedoria, ter um jogo de cintura, que é esse o problema que nós precisamos colocar na cabeça das mulheres. Elas precisam se preocupar com suas vidas, porque elas estão naquele momento à mercê. Não tem ali uma viatura da Maria da Penha, não tem ali um carro de polícia, não tem ali vários homens, em alguns casos, tem vários homens que filmam o feminicídio, filmam a agressão e não buscam socorro, ainda mais ela e ele sozinho em casa. E o que acontece? Ele começou a insistir e ela foi e dizendo que não, e ela, né, não é que ela partiu para agressão, ela partiu por uma decisão, não, eu não quero. E ele golpeou de uma forma tão covarde que arrancou o pescoço dela. Ou seja, ele já saiu de casa preparado. Eu vou lá para decidir, se ela não quiser, ela não vai ficar com ninguém. E é isso que a mulher, e é isso que nós precisamos ter em mente, é isso que nós precisamos auxiliar. Nós precisamos, uma mulher vítima de agressão, ela não tem direção, acredite. Eu estou falando isso por experiência própria, no lar em que eu vivia com meus pais. Eu fui criada dentro de um lar de agressão. Eu sou filha da violência doméstica. Eu via meu pai bater na minha mãe do sangue
descer a fita. Ele acertava soco no nariz dela e descia a fita de sangue pela casa inteira. Ela sangrava tanto, ela desmaiou uma das vezes e o sangue escorria do nariz, passou para o chão. E quando nós conseguimos pedir socorro, porque o meu pai, para cometer essa atrocidade, ele trancava toda a casa. Primeiro, ele trancava a casa e escondia as chaves no bolso, para que a gente não pedisse socorro para alguém. E nesse dia o meu irmão conseguiu abrir a janela e conseguiu pular e fugir, e foi pedir socorro em um campo de futebol, aonde quem estava jogando lá eram os irmãos dela. E quando chegou, a fita de sangue estava dentro de casa. Vocês não têm noção, a consequência. É uma cena que eu tenho que aconteceu no dia 24 de dezembro. Numa véspera de Natal, onde estava tudo pronto para uma festa de Natal. Todo ano, toda Natal, querendo ou não, eu me lembro disso. Toda vez que está fazendo o bolo, toda vez que está fazendo as coisas, eu me lembro disso com uma amargura muito grande. Meu pai é um homem extremamente covarde, impositor, dono da verdade, dono da vida daquela mulher. E de outras mais, porque ele tinha ela como esposa, né, casada, ele era casado com ela, mas ele tinha várias amantes. E ele era um impositor, ele se colocava sobre as mulheres da forma dele, a forma temporal, no tempo em que ele estava vivendo, era a forma de que você está na minha casa, você come a minha comida, você vive embaixo do meu teto, quem manda em você sou eu. Hoje, nós estamos em um outro tempo, onde o homem entende que a mulher, ela é propriedade dele, que ela tem que trabalhar sim, mas que ela tem que arcar todas as consequências em sua maioria, não são todos, tá? Nós estamos falando aqui do caso violência doméstica e das vítimas de violência. Eu não estou generalizando aqui, tá? Uma ideia contra os homens de que os homens é o próprio Satanás, não é isso. Eu estou tratando sobre violência doméstica e sobre os agressores. Então, isso cabe a quem agride. Fisicamente, psicologicamente, muitas vezes, sim, voltando ao assunto. O que você acha, Ireuda, que aquela mulher, ela deveria fazer? Ela deveria estar preparada psicologicamente para, se tivesse um momento como esse, ela saber como agir. Quer saber? Se fosse eu teria dito para ele, olha, teve muita coisa com a gente, então vamos conversando, vamos ver no que é que a gente vai dar. Você foi muito agressor comigo, nós temos filhos. Então, nós vamos conversar agora. Você precisa também entender que isso não vai acontecer hoje, aqui e agora. A gente precisa conversar. Eu preciso direcionar minha vida. Você sabe que eu estou com outra pessoa. Eu procuraria sair daquele momento com vida. Eu procuraria sair daquele momento com vida. Porque é nítido que ele saiu em uma decisão. Se ela me der um não, nem eu e nem ninguém eu vou matar. E a mulher precisa entender isso. Eu estou falando isso e nós estamos aqui também online, no Instagram, Facebook. Não, só estou com... Mas muitas pessoas discordam disso. Elas acham que a mulher... Pessoal, nós mulheres não fomos treinadas para ter condição física para um confronto com o homem. Se nós tivéssemos, desde crianças, sendo treinada para isso, o nosso corpo ia estar adequado e nós iríamos sim ter condições de uma defesa. Mas fisicamente, uma mulher, ela sempre vai estar em disparidade com um homem, a não ser que ela seja treinada, que ela lute, né? Que ela tenha capacidade com lutas marciais, enfim, com os tipos de luta. Livrando disso, ela não tem a capacidade física de entrar em um fronte com um homem, tá? Na maioria das vezes, e sair vencedora dessa batalha.
Então, fisicamente ali, chance zero a começar. Ele estava armado. Segundo, a condição física dela, com certeza, era mínima diante dele e ela perdeu a vida. A outra questão em que nós, mulheres, temos que ter uma responsabilidade é em decidir com quem nós vamos nos envolver. Ah, Irilda, não tem na frente dele que ele é agressor. Pessoal, todo agressor, ele traz características. Você que é pai aí, eu já acabei namoro da minha filha, e acabei mesmo. Porque nós identificamos um agressor, para vocês terem uma ideia, eu quero passar isso para você que é pai, para você aí que é mãe, para você que é irmã, para que você possa auxiliar. O garoto, ele tinha 18 anos, a minha filha 17, começou a namorar com ela. Eu já não queria o namoro, porque eu não conhecia ele, mas procurou o pai, acertou tudo, o pai dela foi lá e consentiu, ele começou a namorar com a minha filha. Para vocês terem uma ideia, ela não tinha o direito de segurar no celular. E a gente tem que observar o que está acontecendo. O que eu passei a observar? Ela tinha medo de sair com ele. E isso me incomodou. Por que ela tem medo de sair com ele? Quando ele chamava para ir, ela dizia que sozinha não ia, não. Um dia eu chamei para conversar. Qual é o problema? Por que você não gosta de sair com ele sozinha? Pessoal, modesta à parte. Aqui todo mundo que conhece minha filha sabe, eu tenho uma filha muito bonita, a Lorena é muito bonita, é uma menina que onde ela chega, ela chama a atenção, é muito bonita. E o que acontece? É ele namorando com ela, onde ela pegava um transporte, que um homem olhava para ela, tinha uma briga dentro do ônibus, ele ia para bater na pessoa e ela chegou para mim e falou: mãe, eu tenho medo de que uma dessas pessoas um dia esteja armada e atire nele e atire em mim. E aí eu orientei ela a terminar com o namoro, mas ela não terminou. Eu falei: olha, esse cara, ele é um agressor. Eu quero te chamar a atenção porque ele está com você. Quem está com você não é o cara que ele acabou de ver no transporte, não. Quem está namorando com você é ele. Essa característica é uma característica grande de agressor. Você tome cuidado com sua vida. Mas ela não acreditou. E um dia ele pediu o telefone dela para falar com o pai. E ela demorou de dar, simplesmente, meu amigo. Foi um empurrão que ela saiu catando ficha. E eu fiquei sabendo, e eu procurei ele, quando ele chegou na minha casa, no condomínio onde eu moro, que eu morava, eu cheguei para ele e falei para ele: você vai sair da vida da minha filha, eu estou acabando com esse namoro, quem está acabando sou eu. Você não me conhece, porque se você me conhecesse de fato, você não empurraria minha filha. Pessoal, acredite, sem abrir a boca, eu sei que vocês vão acreditar em mim. Ele, sem abrir a boca, dentro dos meus olhos, ele transmitiu uma mensagem dizendo o seguinte: quem não me conhece é você. Nos olhos dele, você precisa ver a mensagem que ele passou para mim. E ali, eu coloquei dentro de mim, eu falei: olha, esse namoro vai acabar. E aí a família, porque geralmente nós temos um problema gravíssimo. Família de agressor acoberta. Nós temos um problema grave com isso. Quando eu digo família, eu estou falando de mãe e pai. Eles acobertam que o filho é agressor. Por quê? Porque aquela agressão que o filho comete já deixa o pai e mãe vulnerável. E eles entendem que aquela pessoa, a vítima, precisa compreender que aquele agressor é uma pessoa que tem uma deficiência, mas que é uma pessoa boa, que é uma pessoa assim, que é uma pessoa sábia, e que não se deve romper o relacionamento, e que essa pessoa vai mudar, e assim o pai dele veio fazer. O pai dele veio com esse diálogo comigo. Olha, pessoal, eles insistiram mais ou menos uns 90 dias, o pai dele indo para minha porta, com ele, entrava, sentava comigo e eu dizia: não, não vai. Tá bom. Ela conversou comigo: mãe, eu não tenho certeza se ele é agressor, isso é uma tese sua, enquanto mulher, na posição que você faz, o seu trabalho no combate à violência, mas às vezes você pode estar exagerando. Eu quero dar uma chance para ele, eu quero descobrir sozinha. Ok. Eu falei para ela: tudo bem,
Foi mais ou menos uns 40 dias, tá? Pra ele avançar nela. Avançar para bater. Tá bom? Avançar para bater. E aí é quando eu me posiciono e tiro de dentro da minha casa, dentro da minha casa, que eu digo assim, ele não morava na minha casa, né? Eu digo, me posiciono e falo para o pai dele, o senhor, nem o seu filho, nunca mais vai botar os pés na minha porta, porque se o senhor colocar aqui com o seu filho, eu vou chamar a polícia. Esse rapaz hoje é um rapaz que vive foragido da polícia, agressor, é um rapaz que hoje está envolto nas drogas, fazendo desordem na vida de pessoas. Essa semana nós vimos o caso que passou da mulher, que o homem já tinha matado uma mulher. Quem viu esse caso? E ela ficou com ele, o homem mudo. Alguém viu esse caso? Mudo e surdo? Não? Agora eu não sei se eles estão me ouvindo ou se... Não. E o que é que acontece? Ele havia matado uma mulher, cometido feminicídio. Como é que eu, em plena consciência, vou me envolver com um homem que cometeu feminicídio? Tá bom, Ireuda, eu não sabia que ele cometeu feminicídio. Eu vim saber disso, eu já estava literalmente envolvida. Eu já tinha um filho, eu já tinha uma filha. Bom, você já tinha um filho, você já tinha uma filha, você sabe como é o seu relacionamento com ele. Primeiro sinal de ameaça, cai fora enquanto você tem vida e ponto. Tem mulheres que perdem a vida por causa de um quarto e sala que foi construído. Por causa de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Que ela diz, eu construí com ele, eu coloquei aqui o meu suor, e eu não vou sair, eu não vou procurar os meus direitos, eu não vou fazer porque eu não vou permitir que outra venha. Você não vai permitir que outra venha em vida, mas outra vai vir em morte. Porque ele vai cometer o feminicídio, vai levar um tempo na cadeia e depois ele vai responder em liberdade, que é isso que acontece. Principalmente se ele for lá e se entregar. Ele vai responder em liberdade e você que vai perder a vida, a pessoa que vai perder a vida. Então, esse contexto de violência contra a mulher, nós precisamos contribuir com a sociedade, nós precisamos orientar mulheres, nós precisamos orientar homens. Tem homens que conhecem homens agressores e não tem a coragem. Não é que você vai entrar na vida dele e dizer para ele que se ele bater na mulher dele, que você vai tomar as dores. Não, isso não vai resolver. É dialogar, é chamar para uma realidade. Não tem jeito não. Auxiliar uma denúncia. Auxiliar na denúncia, buscar salvar aquela vida. 510 mulheres mortas. Eu digo para vocês, 70% desses casos poderiam ter sido evitados. E não foram evitados por causa de clareza, por falta das pessoas se empenharem, por causa das pessoas se envolverem. Aí, Ilda, você está falando que eu devo estar vendo um cara armado ali, batendo na mulher, eu tenho que ir para cima dele. Você corre o risco de levar um tiro também e morrer. Não é isso. Não é isso, não. Quando você vê um caso como esse, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar ajuda policial. A primeira coisa que você tem que fazer. Depois disso, se puder dar um suporte à vítima. Por que elas voltam? Porque o agressor, ele consegue dominar todo o espaço, ele consegue liderar, ele consegue manipular mente, subconsciente, intelecto. A primeira coisa que ele faz é convencê-la de que ele o ama, que é por isso que ele não deixa, por isso que ele não abandona, e que por causa das atitudes dela, é porque você saiu e você não me falou. É porque você chega tarde em casa, eu sei que alguma coisa está acontecendo. É porque você, isso, é porque você, toda a culpa é da vítima, colocada pelo agressor, inclusive o ápice do feminicídio. Eu só fiz isso porque ela fez isso, porque ela fez aquilo. E, mais uma vez, eu quero chamar a atenção, não está distante de nós. A violência doméstica, não, a violência contra a mulher não está distante de nós.
ela está ao nosso redor. É quase impossível hoje, em um grupo de 10 pessoas, alguém não conhecer uma mulher vítima de violência doméstica. Por quê? Porque essa não vem apenas só com tapas, com empurrões, não vem só dessa forma. Tem homem que o cartão da mulher, eu conheço vários, que o cartão dela fica com ele, é ele que faz. Isso é uma violência. Ela não tem o direito, a não ser que ela escolhe isso, é de comum acordo, não, é você que vai fazer as compras, é você que isso. Não, agora mesmo nós estamos com um problema auxiliando uma mulher que o cara pegou o cartão dela com 13 mil reais na conta. Isso agora. Ela tinha 13 mil reais, ele tomou o cartão, se apossou, várias discussões, bateu, ela está toda quebrada, agrediu. Por fim, agora, ele falou, não é isso que você quer? Você não acha que eu estou te agredindo, que eu estou com o seu cartão? Toma! Ela correu na casa lotérica. Eu dou aí agora, quanto vocês quiserem. Eu dou uma nota 1000 aí. Vamos descontrair um pouquinho para quem me disser quanto tinha no cartão. Eu quero ver aí, eu vou dar 5 chances para 5 pessoas aí. Tinha quantas, gente? Tem quantos, gente, no cartão? R$ 1. R$1. Outra chance. Eu quero que alguém acerte. 0. Já 13 mil negativo. Bom, esse daí arrebentou, 13 mil negativo. Mais uma chance. Tinha ainda alguma... Teve um que chegou perto aí. Tinha, além dos 13 mil gastos, gastou um limite também, que ela tem um limite de R$13 mil. Esse daí já sabe mesmo, né, que os caras são capazes de fazer. Gente, R$2. Ele jogou o cartão sobre ela, na cara. Você não está procurando, aí você já sabe que vem as violências, né, verbal, procurando presepada, palhaçada, porque você é uma palhaça. Pense aí, gente. Pense o emocional dessa mulher. Eu digo para você, para essa mulher se equilibrar, ela tem que ter muita força de vontade, ela tem que ter um apoio psicológico supremo, ela tem que ter um apoio moral assim imensurável. Olha, quando uma mulher é chamada, você quer destruir a vida de uma mulher, chame-a de vagabunda. Chame uma mulher de vagabunda. Não existe uma palavra mais terrível, mais cruel para uma mulher que se preza ouvir isso. Olha, para essa mulher se recuperar, eu digo para vocês, não está dentro da casa do impossível, porque eu conheço Deus, eu sei que Ele faz maravilhas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é tarefa muito difícil. É uma tarefa muito difícil. Então, homens, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando vocês verem uma mulher em desequilíbrio emocional, procure apoiá-la, não critique, não. Procure apoiá-la porque você não tem noção do que essa mulher está passando dentro de casa. Quando você vê, mulher, uma outra mulher, muitas vezes eu vejo mulher na fila e tem uma mulher fazendo um trabalho e ela começa que moleza. Ou se não, tá falta de homem, é tanta expressão ruim, terrível. Você não sabe o que aquela mulher passou. Para encerrar, eu vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam o que representa a violência doméstica. Tinha uma garota na escola, em média 13 a 14 anos, e ela dormia na sala de aula, direto. E a professora, né, fez uma queixa para a família, porque que ela dormia tanto em sala de aula, e isso estava trazendo um prejuízo. Só um minutinho, viu? Isso é para que vocês prestem atenção nas filhas, né? Se tem alguma filha namorando, que vá prestar atenção se tem alguma coisa errada desde já, para poder já tomar providência. E a professora levou o caso à secretaria, e a secretaria chamou a garota para conversar. E a menina chorou muito, e ela falou, porque eu fico acordada todas as noites com minha mãe, porque eu tenho medo de meu pai matar ela.
Porque todo dia ele bate e ele já falou para ela que vai matar. E eu não consigo dormir. Porque eu tenho medo que ele mate minha mãe. Ok, chama-se a mãe, que chega e diz, ela está mentindo. Não é verdade. Ele não faz isso. Ela está mentindo. Eu não sei o que acontece, que ela está faltando, que ela está dormindo em sala de aula. E o problema continuou. Até que um dia, a mãe não suportou, quando foi chamada de novo e contou a verdade. Ela falou a verdade, é porque ele é policial. E ele falou que vai matar não só a mim, mas toda a minha família. E eu tenho medo que ele mate os meus familiares, que era o que acontecia com a minha mãe. A minha mãe apanhava dessa forma, ela tinha 4 irmãos, 4 brutamontes, cada negão. E minha revolta era porque ela não contava para ninguém. Mas por quê? Porque o meu pai colocava um 38 carregado embaixo do colchão da cama e dizia, eu descarrego todinho em você, descarrego neles e quero ver depois o que é que vai dar. Eu posso até ir para a cadeia, mas eu já fiz. Então, a minha mãe, ela não conseguia se libertar dele por causa disso. E o que é que a moça falou? Eu tenho mais 4 filhos. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho como alimentar. Então, muitas vezes a gente faz a crítica, né? Ela apanha porque gosta, ela apanha porque quer. Várias pessoas fazem isso, várias pessoas falam isso, várias mulheres se põem no lugar de juiz, vários homens se põem no lugar de juiz, mas ninguém ouve aquela mulher e diz para ela, começa a juntar um dinheiro, começa a ter uma atitude, não aceite mais, denuncie, vai embora, procura um rumo para a sua vida, trabalha até que se for de doméstica, mas não aceite essa vida para você. Não. A gente recheia a situação de críticas. E aí o resultado disso é 510 mulheres mortas só em um ano. E a gente precisa, é responsabilidade nossa. É responsabilidade nossa também, porque eu já falei anteriormente e vou repetir pela última vez, não é desassociado, está dentro da sociedade e isso caminha e nos alcança, porque o agressor ensina o filho a agredir, o filho aprende, o filho chega no convívio da gente com essa cultura destrutiva, né, que destrói, que traz uma amargura muito grande. Vocês não têm noção do que isso significa. Vocês não têm noção. Caiu de novo. Vocês não têm noção do que isso significa. E eu gostaria de ter contribuído aqui com a minha fala para que os homens aguçem seus entendimentos, para que os homens sejam mais pacíficos, para que os homens olhem as mulheres não como objetos, como muitos homens fazem. Bom, eu só vou finalizar essa parte aqui para entrar nos agradecimentos, tá? E finalizar falando, principalmente para os homens, que é preciso mudar a visão em relação às mulheres, é preciso entender o nosso papel na sociedade, o nosso papel fundamental na sociedade. É trazer um suporte, ser companheira dos homens. Olha o que acontece. Eu gostaria que vocês analisassem o que acontece. Quando você sai da casa da sua mãe, você está ali, o seu maior suporte é aquela mulher. É aquela mulher que você diz que não gosta de comer isso, que não gosta de comer aquilo. É aquela mulher que você pede uma opinião sobre se você está ou não bonito. É aquela mulher que você confia, que não vai te destruir. É aquela mulher que você vê, que te aspira confiança, que você entende que é incapaz de te fazer o mal. É uma mulher, é sua mãe. Quando você sai dali, você vai para um outro processo. Você vai para uma mulher que vai te auxiliar, que vai ser tua amiga, vai ser tua amante, vai ser tua parceira. Ireuda, só que no meu caso é diferente. Eu conhecia uma que é o contrário de tudo isso que é fora. Simples assim.
Eu conheci uma que é a xerox autenticada do diabo. A mulher tira tudo de mim, a mulher, ela me explora, a mulher vai casar de novo, se separa, equilibra a tua vida e conhece uma mulher de responsabilidade. Ponto. Mas matar, não. É isso que nós temos que passar para os demais. É isso que nós temos que orientar o cara. Que a vida dele não inicia e termina naquele ciclo que ele precisa matar para poder ter uma estrutura, né? Porque o que o machismo faz? O cara é tão machista, mas tão cruel com ele mesmo, que ele diz o seguinte: olha, eu vou para a cadeia, mas eu mato nem eu nem ninguém. Deu a sua vida para uma mulher, a mulher não valorizou isso. Do mesmo jeito que perna, ela tem que ter perna para sair da situação, o homem também. E que os senhores, homens, olhem as mulheres como contribuintes dentro dessa sociedade. Eu sou uma mulher que eu vim para contribuir dentro da sociedade. Vocês têm aí do lado de vocês parceiras, mulheres que contribuem dentro da sociedade, dentro dessa empresa. Mulheres que contribuem dentro da sua casa, tua filha que diz: pai, eu te amo. Ou até mesmo que não diga, mas é tua filha que você ama e que você sabe que ela te ama também. Talvez não saiba nem dizer. Isso é o que representa uma mulher. Isso é o que representa a mulher. A mulher é base sustentável, fundamental dentro dessa sociedade. E não é para serem mortas, não é para serem escarnecidas. A gente precisa passar isso à frente. Eu quero agradecer a equipe do setor de qualidade, saúde, segurança e meio ambiente, em nome do gerente Márcio Herbert. Eu não sei se eu falei certo o nome. Se eu não falei, perdão. Certíssimo? Quero agradecer à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, da Enerflex Energia, em nome de Felipe Silva e Elaine Duca. Muito obrigada. Eu quero agradecer também todos os colaboradores da Enerflex Brasil que estão assistindo no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Ceará. Muito obrigada. Obrigada por estarem ouvindo. Aqui nós estamos em um diálogo que eu espero ter somado, porque se a gente salvar a vida de uma mulher, pessoal, só encerrando de fato, eu recebo fotos. Eu recebi uma foto de uma mulher em cárcere privado, que nós conseguimos salvar em flagrante. Nós conseguimos fazer a denúncia e conseguiu em flagrante. Foi em flagrante mesmo que conseguiu. Ele dava uma surra todo dia, colocava os lençóis na frente das vidraças para que ninguém pudesse gravar. E ele ia matá-la porque ele já estava de posse do cartão, do celular, ela não conseguia contato com a família toda no interior, e ela ali presa. E ele disse a ela que queria matá-la. Graças a Deus, nós conseguimos salvá-la. E se você souber ou tiver, né, informações por terceiros de um caso como esse, não é que você vai bater na porta: olha, eu vim aqui, que tem uma mulher aqui presa, não é isso. Mas fazer um trabalho de denúncia consciente, preservando a sua vida e salvando também uma vida. Deus abençoe a todos vocês. Se alguém tem alguma pergunta, para me fazer, fique à vontade. Todo mundo calado? Eu tenho sim, Ileuda. Bom dia, meu nome. Bom dia. Aproveitar, né, a oportunidade de você ter experiência de conviver com mulheres que já sofreram violência, né, não só doméstica, como psicológica, financeira e outras que você trouxe para a gente no decorrer das experiências compartilhadas. Qual o caminho, né, eu não convivi pessoalmente com isso, mas eu queria saber, caso identifique qual o caminho que a gente busca, qual o órgão que a gente procura, a gente liga para o 190, qual seria o caminho para fazer essa denúncia sem, claro, nos expor, né, para a gente também não ficar numa situação vulnerável perto de uma pessoa. Bom, a primeira coisa que, se você tem contato direto com a vítima, é tranquilizá-la, passar uma confiança para ela. Muitas vezes a vítima, ela tem um desconforto, uma insegurança muito grande, porque esse agressor
fez com que ela se fizesse dessa forma, né? Eu tenho um caso de que o agressor ele coloca a arma embaixo do travesseiro, ela dorme em cima do travesseiro. E ele já disse que se ela mostra para ela as imagens de matérias de mulheres vítimas de feminicídio e fala para ela, olha, falava, tá? Não fala mais que a gente conseguiu resolver o problema. Olha, do jeitinho que elas morreram, deu o quê? Não deu nada. Também não vai dar em nada com você. Então, é passar uma segurança, é falar para ela, eu tenho condições de te ajudar. Dar os números estão sempre à disposição, né? Colocar os números à disposição, mas dizer para ela que ela tem o seu apoio, porque quando a gente entende que a gente tem alguém que vai dar um suporte, que vai dar uma ajuda, tá? Não é que você vai pegar aquilo para colocar nas suas costas e ter um problema além dos que você vai ter, não é isso. Mas um auxílio imediato. Primeira coisa, você faz uma denúncia. Se ela não tem coragem, você faz a denúncia. Que no caso foi o que eu fiz. Nesse caso do lençol, eu que fiz a denúncia, porque eu não conseguia, né, me permitir que aquela mulher continuasse daquela forma. Não, o 180 não precisa não. Ah, tá bom. A primeira coisa que você deve fazer é um diálogo com ela. Ela precisa de confiança, ela precisa ouvir alguém. Ela precisa ouvir alguém, ela precisa entender que o problema tem solução. Se ela se permitir, o problema vai ter solução. A primeira coisa é passar uma confiança. Olha, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. Você não precisa viver dessa forma. Fica tranquila, você não vai sair de casa correndo hoje. Você começa a ensinar para ela, que é o que eu faço com as mulheres, eu começo a ensinar elas a mastigarem alguns sapos, porque elas já estão com eles na garganta, tá? Não é, eu começo a ensinar, olha, começa a mudar nesse lado aqui, começa a agir dessa forma, para que a coisa fique mais flexível para você, para que você ganhe um fôlego e você consiga ter condição para sair desse relacionamento. Começa a fazer isso, né? Homens, por exemplo, você sabe o que é uma mulher ter relação com o homem quando ela não está em condição? Você sabe o que significa isso? Não, porque é homem. E não se coloca no lugar da mulher. Vou logo falar, é tortura. É tortura, é morte psicológica e emocional. Ponto. Isso é morte emocional, tortura psicológica. E ponto. Que tem homem que não entende isso. Tem homem que não entende que o útero dói, que o ovário dói, não entende. Não entende que tem dores, que tem coisas que são um incômodo terrível e que aquele dia não tem possibilidade. Liga para o 180, faz uma denúncia consciente, informa, pega telefone e começa a acompanhar a vítima, conversa com ela. Gente, eu atendo de madrugada, eu atendo, vocês não têm noção. Eu atendo com o agressor chegando em casa, ela gritando no telefone comigo, ela está chegando, ele está chegando, 3 horas da manhã, ele está chegando e eu não consigo pegar, não sabe por quê? Porque ela tem tanto medo dele, que ela não me dá endereço, eu não tenho endereço. Ela pegou meu telefone, eu não tenho endereço, eu não tenho como fazer. A única coisa que eu faço é tranquilizar e às vezes ela fala, não, ele não bateu. Toda queimada, manda foto, queimada, ele bate e eu não tenho como fazer. Porque a primeira coisa quando a gente vai denunciar, a pergunta é, ela quer? Nós tivemos um caso, que dia foi? Foi segunda-feira? Que dia foi, Gilberto? Segunda-feira agora, a questão foi tão que, quando eu digo que está ao redor de todas nós, o cara foi agredir com um facão e não é gente pobre não, tá? Quebrou o vidro da casa e cortou a córnea do olho da irmã da que foi agredida. Ela foi ajudar a irmã e ele bateu no vidro, o vidro quebrou e cortou a córnea. Agora, quando ela vem apanhando há muito tempo, ó,
deixaram crescer muito e agora teve esse prejuízo. Então, liga no 180. A primeira coisa, passa confiança para essa mulher, ela precisa disso, ela precisa saber que ela não está sozinha. Olha, quando a mulher tem consciência que ela não está sozinha, ela, ó. E outra coisa, vocês têm que ter um radar, nós precisamos ter um radar. Eu fui numa palestra, a mulher com o cabelo surucado aqui, ó, cortado, surucado. Ah, rapaz, qual é a mulher que em sua sã consciência vai fazer isso com o cabelo? Quando a gente vai conversar com a mulher, ela não queria conversa com o homem. Aí vocês já vão pensar, não, é porque ela, né, é lésbica. Não, nada disso, gente. Foi ele que cortou de faca todinha no toco, na cabeça. Cortou toda no toco. Ela já tinha dado queixa e ele nunca tinha sido... o termo não é esse, não é punido não. Nunca tinha sido... Quando a gente tem que... Quando dá queixa, o cara tem que saber, né? Que ele nunca tinha sido notificado. Nós resolvemos o problema. Ele nunca tinha sido intimado. Nós resolvemos o problema. Me desculpe. Esse indivíduo, esse misógino, hoje, ele não passa nem perto de onde ela mora. A gente conseguiu libertar. Essa mulher, eu faço premiação. E ele dizia, inclusive, isso, que ele nunca ia ser punido. Você sabe o que aconteceu? Eu fiz uma premiação aqui de mulheres, eu sempre faço. Eu tenho vários projetos, né, que contemplam as mulheres, a maioria dos meus projetos, porque essa é uma das minhas bandeiras de trabalho. E, de repente, chegou uma mulher linda, maravilhosa, alta, toda linda, toda poderosa de junto de mim, e falou para mim assim, eu quero te agradecer. Viu? Muito obrigada, você foi de suma importância na minha vida, eu quero, o que eu posso fazer para contribuir com o seu trabalho? E aí eu meio desconcertada, né, porque eu faço muitas palestras, são muitas mulheres, eu meio desconcertada, oh meu amor, olha, você pode nos ajudar quando uma mulher tiver, ela disse, não, você não lembra de mim? E a vergonha de falar, não lembro. Aí eu peguei, encarei de fato, falei, não lembro. Ela falou, você não se lembra que você me salvou? Que você me tirou? Sou eu, devido à sua palestra, porque a palestra que eu fiz foi totalmente diferente dessa, tá? Eu fiz empoderamento feminino. Violência doméstica com empoderamento feminino. Então, ela falou, olha, eu fiz um curso, eu trabalho, eu sou a mulher que estava com o cabelo todo cortado de faca, que você conseguiu me ajudar. Hoje eu trabalho, e sabe, acho que tinha uns 8 meses apenas, né, que isso tinha acontecido. Então é possível sim. Então a gente salvou mais uma Maria. E é isso que precisa ser feito, passar confiança, dar suporte a essa mulher, falar para ela que ela pode, dar suporte, caminhar junto ali, olha, telefona, pergunta como é que está, envia mensagem de fortalecimento que a gente consegue sim, ok? Ok, obrigada, Irilda. A Georgia acho que quer falar e o Ranieri deu uma ideia de quando a gente for finalizar, todo mundo abrir a câmera para tirar uma foto, tá bom? Eu estou à mercê de vocês, tá? A minha parte aqui, só se vocês me perguntarem alguma pergunta mesmo para me responder. A gerente pode perguntar, todo mundo pode perguntar. Oi, Hilda. Oi. Bom dia, tudo bem? Tudo. Sou Georgia, deixa eu só abrir a câmera para poder me apresentar a você. É um enorme prazer estar conversando contigo. Eu sou recém-formada em psicologia, né? Eu faço vários acolhimentos de mulheres que são violentadas. Que linda. Então, assim, é de suma importância a gente ter essa militância na frente, porque muitas das vezes a gente acha que é uma coisa assim, é uma besteira, uma bobagem, mas não é. Porque essas mulheres, elas necessitam de uma estrutura, elas necessitam de um acolhimento, de simples palavras que salvam a vida. Verdade. Então, assim, muitas delas, eu faço acompanhamento, eu e a Suzana, que já tem mais tempo, a gente faz acompanhamento com essas pessoas e que aonde os homens, por exemplo, os seus ex-esposos, já cometeram a tentativa de matar, não só ela, como os seus filhos. Então, assim, são vários fatores que acontecem, né, em relação à violência doméstica. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, psicólogo e tal, mas, gente, se não tem noção como essas pessoas, a gente faz alguns trabalhos voluntários, né, para essas mulheres de vulnerabilidade baixa,
que não tem condições, que não tem esse apoio dessa rede, né, que é de suma importância, que é de suma importância justamente dessas mulheres que têm vulnerabilidade baixa, porque elas não têm apoio, elas, na verdade, elas são muito leigas muitas das vezes. Então, um simples acolhimento, uma simples orientação, né, uma fala, uma escuta, é de suma importância. Então, assim, parabéns, Irilda. Espero que assim, a gente vamos lutar, a gente não pode ficar calada, a gente tem que abrir a boca mesmo. E a luta a favor dessas mulheres que sofrem muitas violências mesmo. Não só ela, como a família toda também. Porque isso reflete muito em toda a família. Então, tive casos também ano passado de um falecimento que, infelizmente, ela tinha denunciado ele, ela tinha medida protetiva, mas que, infelizmente, ainda no Brasil acomete algumas falhas, né, de justiça. Verdade. Então, assim, a gente não pode se calar, a gente tem que falar mesmo. Viu alguma violência? Não quer dizer que se você... É claro que a pessoa tem que ter a permissão dessa pessoa, né? E muitas das vezes tem a permissão, mas infelizmente, gente, a justiça está sendo muito falha. Mas a gente não pode se calar. A gente tem que acolher essas mulheres, entendeu? Que precisam da nossa ajuda. Não só ela, como também os filhos, porque eles sofrem bastante. É uma violência tremenda psicológica. É uma coisa assim que quando a pessoa vem para conversar conosco, os filhos principalmente, eu tenho que ter cuidado até na gesticulação de mãos, para você ver que a violência é tão grande que a gente, quando a gente vai conversar com elas ficam já naquela expectativa, sabe? Então, assim, até uma simples gesticulação, a gente que somos psicólogos, a gente tem que tomar cuidado. Então, assim, aquela questão de flexibilidade, de carinho, que elas estão precisando naquele momento, sabe? Então, assim, eu te parabenizo bastante. Que Deus te fortaleça bastante nessa jornada aí também, né? E, assim, qualquer coisa, você pode contar comigo também, nessa rede de apoio. Viu? Muito obrigada. E assim, para mim, eu estou fechando com chave de ouro, ouvindo você falar, porque a gente não consegue, na maioria das vezes, fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo entendam a gravidade que nós enfrentamos com essa situação. Só quem viveu e vive sabe o que ela representa. As pessoas entendem que é um passe de mágica. Quando você colocou aí agora que até um gesto de mão. Eu estou com um caso de uma garota se cortando toda. Vocês precisam ver, quando ela fala que quer falar comigo, eu tremo, porque ela quer mandar os vídeos, eu tremo, de desespero, sangrando. Por quê? Por causa de violência doméstica, vivida com padrasto dentro de casa. E as pessoas não têm noção do que isso representa. Então, fecho com chave de ouro, ouvindo você aqui. Assim como você está me abençoando, eu te abençoo também. Que Deus te abençoe, que você consiga alcançar mulheres e trazer uma transformação na vida delas. Porque tem uma coisa que eu quero que vocês todos gravem. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu preciso que vocês gravem isso. As coisas não vão acontecer simplesmente porque nós falamos. As coisas só acontecem quando nós fazemos. Quando nós fazemos, elas não acontecem simplesmente porque nós falamos. Então, é preciso nós fazermos, é preciso contribuir. Deus te abençoe, que o seu trabalho seja um trabalho abençoado, que Deus coloque diante de ti as pessoas que têm essa necessidade, que você possa ser uma mão amiga para alcançar a essas pessoas e trazerem um alívio. Tá? Com certeza. Eu sempre sou bastante acolhedora para essa, não só nesses casos também, como outros casos que a gente pega, que são casos muito pesados, né? Que muitas das vezes a gente acha que só existe numa questão científica, em filmes, mas que na realidade a gente que somos psicólogos, a gente vê muitas coisas, entendeu? Principalmente, sempre tem a questão de violência doméstica. Sempre tem. E a questão do passado, do presente. E o gravíssimo... Então, assim, sempre tem algo, assim, que
está ali guardado, Guardado. né? Independente de seja adulto, ou criança, ou idoso. Então, assim, eu costumo falar que eu sou a voz daqueles que se calam, que se silenciam. Então, assim, eu estou sempre quando eles chegam para mim, eu falo, olha, fiquem à vontade, porque eu tenho que deixar a pessoa à vontade. Sim. Porque muitas das vezes elas ficam com medo, né? Elas ficam com medo de falar a verdade. E ser julgada, inclusive, tá? E ser julgada, inclusive, quando falam a verdade. Porque muitas são julgadas, entendeu? São condenadas. Justamente. E ainda por cima, quando eu vou fazer os acolhimentos, elas pedem desculpas. Eu falo assim, meninas, fulana, não peça desculpa, desabafe, bote para fora o que está dentro de você. Isso é de suma importância para você, porque você não pode ficar guardando dentro de você, porque a gente somos que nem uma bola de assopro. Então, assim, isso está sendo muito ruim para você. É um martírio uma mulher dormir com um homem para só satisfazer o instinto dele. Então, assim, é um estrupo. É verdade. Quando uma pessoa vem falar pra gente assim, muitas vezes fala assim, a gente faz um debate, alguma coisa assim, acha que não dá importância. Mas você sabe o que é se deitar com um homem sem a permissão da mulher, só para satisfazer o instinto dele? Então, assim, imagine, vamos se pôr assim, analisar os fatos, né? É complicado demais. Mas, enfim, ó, Deus abençoe. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço a todos vocês. Desculpa, acho que a Rosana quer falar, Rosana, não é isso? Rosana. Oi, bom dia, Neuda. Bom Meu nome é dia. Rosana, sou aqui do comercial. Eu vou ser bem breve. Primeiro, agradecer pela palestra que você deu. É um assunto que me toca assim, profundamente. Eu quase passei por um estupro no ônibus e que o cara só saiu em cima de mim porque eu disse que eu estava grávida, né? E nesse momento eu me calei, eu não falei nada a ninguém, só 2 ou 3 pessoas sabem disso. E a gente precisa conscientizar os homens, as pessoas, sejam que não revitimizem. No direito a gente fala que existe uma revitimização dessas mulheres, né? E um outro ponto que eu queria abordar, Irilda, nós enquanto mulheres precisamos nos qualificar, sabe? Para estar justamente nesses espaços também, que além desse espaço de decisão, é um espaço também de poder, né? A gente precisa se qualificar, a gente precisa estudar para a gente ser escolhida, né? E não estar só entrando numa sala de reunião e alguém falar assim, olha, a moça bonita chegou. É verdade. Um jarro de flores, a gente precisa se qualificar e estar ali por mérito, Verdade. meritocracia, tá? Então esses homens que, a outro ponto de conscientização é esses homens que estão nesses espaços de poder, estão nesses espaços de decisão, dá oportunidade para essas mulheres por meritocracia, tá bom? É isso, muito obrigada. Obrigada. Bom dia, muito obrigada pela palestra. E a sua fala de suma importância, todo mundo aí muito ligada, eu estou muito satisfeita, tá, gente? Muito satisfeita, uma palestra online significa que nós estamos lidando com pessoas super responsáveis, tá? Que se interessam realmente, eu digo, pelo seu país. Isso é uma questão pública, isso é uma questão pública, isso não é uma questão minha, isso não é uma questão isolada de uma mulher, é uma questão pública. E eu fico muito feliz de ver aí as mulheres, cada uma pontuando uma forma super importante, como você agora tocou aí, da capacitação feminina, das mulheres se preocupar em se capacitar. As minhas palestras de empoderamento é justamente sobre isso. Da manicure, se você é manicure, tem que ser a melhor, tem que ser procurada por todas as pessoas para fazer. E, enfim, o setor que você tiver, você é referência. E parabéns por sua fala, viu? Obrigada, Irilda. Eu sou advogada, se você precisar de alguma coisa nesse sentido de apoio também, tenha certeza que pode contar comigo. Ele tem meu contato. Ok. Pessoal, agradeço se pegou mais alguma pergunta. Se não tiver, todo mundo abrir a câmera para a gente tirar a foto e registrar esse momento tão importante. Coloca mais tela aberta aí. O máximo possível. Alguém mais abrindo a câmera, mais gente abrindo a câmera. Eu gostaria de ouvir um homem aí. Tô saindo com essa dívida. Cadê um homem aí? Oi, quem tá falando aqui é o Hélio. Oi, Hélio. Aí, já chegou. Vamos aplaudir, gente. Chegou o nome.
essa luta. Esse é um tema que já tem algum tempo que eu já tenho me inteirado, né, e tenho conversado, eu tenho muitas amigas mulheres, né, e eu tenho conversado muito sobre todo tipo, né, de violência que vocês sofrem, desde assédio a violência doméstica, e tenho me inteirado muito sobre isso. E a partir do momento que eu fui pai de uma menina, foi um tema que realmente eu tenho me inteirado bastante no dia a dia, né? E tenho comprado essa luta, né, das mulheres, do movimento feminista, né? Acho que é um tema que nós homens temos que nos inteirar mais, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, machista, né? Eu tive alguns momentos em minha vida, né, de violência contra a mulher. Quando eu era pequeno, meu pai era um alcoólatra, né? Hoje ele é recuperado, tem mais de 30 anos aí de sobriedade, mas eu lembro, desculpa pela emoção, É forte, mas é forte, quando eu era pequeno, marca demais. eu vi meu pai bater em minha mãe, né? Ele sofreu efeito do álcool. E eu, criança, a única coisa que eu consegui fazer no momento foi enfiar o dedo na garganta e vomitar na cama toda, né? Para que ele parasse de bater em minha mãe. Então, esse também é um tema que toca, né? O alcoolismo. Às vezes o homem também é alcoólatra, impulsiona, né? Essa questão de agressão. Então, sua palestra me tocou muito. E muito obrigado por trazer essa experiência aí pra gente. E para ajudar, né, os homens também porque os homens às vezes acham que isso aí isso é uma bobagem, esse movimento feminista, mas eu acho que é muito importante, é um momento muito de reflexão, a gente está vendo esse movimento surgir, né, e se fortalecer cada ano na nossa sociedade. Então, obrigado aí pela palestra, pelos ensinamentos que você trouxe. Eu que agradeço, eu quero que vocês me desculpem. Eu sei que não é só eu que estou chorando, que eu estou vendo outras mulheres aí, eu estou vendo aí outras mulheres chorando. Eu quero que as pessoas vejam que a gente tira um tempo para dialogar sobre isso, achando que não é nada demais. E olha aí que a gente vê uma criança que vem hoje, um homem adulto, e contando a experiência que ele passou vítima de violência doméstica junto com a mãe e com o pai, ser um alcoólatra na época, e olha o que essa criança fazia, colocava o dedo na garganta, forçava o vômito, vomitava. E você sabe, a psicóloga deve entender que ela é uma psicóloga, quem é formada para falar que naquele momento era o refúgio dele, para se salvar e salvar aquela mulher. Era uma maneira que o corpo era o que ele tinha para fazer. E vocês olhem a nossa responsabilidade. Eu não tenho como agradecer a sua coragem. E foi lindo você dizer que a partir do momento que você foi pai de uma menina, que você passou a se interessar mais pelo assunto do feminismo. Quando nós tratamos o feminismo, não é extremismo, sabe, gente? Essas besteiras que muita gente faz por aí, como a psicóloga se posicionou agora aí para falar das necessidades de uma mulher vítima de violência. Isso aí é o que é feminismo, é ela dizer que ela faz um acolhimento real. Isso aí é que é essa mulher feminista, é sentir o que tem que ser feito para mudar. É como a outra que falou que as mulheres precisam se capacitar. Isso que é feminismo, isso que é uma onda saudável, uma onda de mudança realmente. Eu te abençoo, meu amigo, também, viu? Assim como eu peço a Deus que abençoe minha vida, que abençoe a sua, que você saia daí, hoje, desse momento, que a gente saia em condição de mudar vidas, tá? Como você mudou a minha agora, você acredite, porque você me trouxe mais um argumento para que eu possa usar nas palestras, chamando a atenção dos agressores, o que eles fazem com seus filhos. Muito obrigada.